Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Bom dia. Eita, cara inchada. Sabadão, dia 20 de setembro de 2025. Hoje, todo sábado, né? Sempre que eu consigo, eu vou até um pouquinho mais tarde, durmo até um pouquinho mais tarde. E hoje não foi diferente. Graças a Deus eu pude dormir até um pouco mais tarde. Mas estou aqui para trazer a mensagem para você, aquilo qual Jesus colocou no meu coração para fazer diariamente esse devocional, trazendo ensinamentos em cima de frases de Jesus que estão escritas, né, que foram escritas, estão escritas, contidas na palavra do Senhor na Bíblia Sagrada. O ensinamento de hoje, o tema de hoje é esse: tudo é dele, é por ele e é para ele. Esse é o ensinamento, esse é o tema da mensagem de Jesus para os nossos corações hoje. E o texto, ele está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 3 a 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Então, olha aqui, meu irmão, minha irmã, nesse versículo, nessa parte do texto, né? Os homens, os mestres da lei, estavam falando consigo mesmos. Ou seja, estavam pensando em seus corações, né? Estavam pensando. Eles não estavam proferindo palavras, eles estavam pensando. Jesus, ele sabe o que estamos pensando, ele lê os nossos pensamentos, né? Aqui no destaque que eu coloquei, né, no cantinho ali, coloquei: Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra diz isso lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus é o mesmo, ele é o mesmo, ele não muda. Ele ainda conhece os nossos pensamentos. Então, o que fica de importante para nós? Ei, você pode enganar todo mundo, pode enganar todos, você pode viver uma vida enganando todos. Eu sou um exemplo disso. Eu passei 41 anos da minha vida enganando as pessoas. Eu contava mentiras como se fosse como eu respirava. A mentira para mim era como se fosse o ar que eu respirava. Eu vivia na mentira. Mas a gente não engana Jesus. Não adianta. Não adianta. Aquele que vive na enganação, aquele que vive com pensamentos sujos, pensamentos imundos, esse não engana Jesus. Não tem como. Ele sabe o que a gente pensa. Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Ele sabe a nossa intenção. Ele sabe qual é a intenção do nosso coração. Então a gente pode enganar todas as pessoas do mundo. Todos os bilhões aí de pessoas do mundo. Mas a gente não engana ao Senhor. Não engana, não adianta. A gente não engana a Deus. Não dá. Ah, continuando. O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O destaque desse versículo: se verdadeiramente nos arrependermos em nossos corações, ele é misericordioso, perdoa os nossos pecados e os joga nas profundezas do oceano. Lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 19, diz que Deus ele perdoa, ele esquece os nossos pecados, ele joga nas profundezas do oceano. Então, aqui o que a gente tem que entender é: a todo o momento Satanás vai querer apontar. Aconteceu comigo já. Aconteceu comigo. Satanás querendo apontar que eu sou errado, que eu não havia mudado, que eu era pecador. E eu lembro que naquele momento que Satanás apontou isso, acusou isso na minha mente, na hora veio a passagem onde Davi se arrepende. Davi adulterou, mas se arrependeu. E Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. E eu falei para Satanás, falei: não, 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 aqui você não vai sambar mais na minha cabeça. Jesus já perdoou os meus pecados, jogou no mar do esquecimento e ele diz: aquele que se arrepende verdadeiramente, ele esquece e joga o pecado no mar do esquecimento. Davi
se arrependeu. Davi é chamado do homem segundo o coração de Deus. Eu me arrependi dos meus pecados. Deus esqueceu. E eu vou também ser chamado homem segundo o coração de Deus, como Davi. Então a gente tem que se levantar em autoridade, entendendo que a palavra ela é para ser vivida. A palavra de Deus, a Bíblia, tudo que está escrito ali é para ser vivido, para ser colocado em prática. Porque nós temos essa bússola, esse direcionamento. Então, o diabo pode vir acusar você, como ele veio acusar a mim, e como ele ainda poderá vir a me acusar de algumas coisas. Mas o pecado é perdoado. Se você se arrependeu verdadeiramente, o seu pecado foi perdoado e jogado no mar do esquecimento. Não deixe Satanás te enganar, falando que você é pecador, que você não consegue, que Deus não te perdoa. Não, a palavra de Deus diz aqui, ó, tá aqui, ó. É, é, seus pecados estão perdoados, foram perdoados. Ele esqueceu, ele jogou no mar do esquecimento. Continuando. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. O destaque desse trecho final do Evangelho de Mateus é esse aqui, ó. Tudo que Jesus fez enquanto homem foi para apontar e glorificar a Deus Pai. E como ele, Jesus, é aquele a quem nós devemos ter como exemplo, que façamos o mesmo. Então, Deus, ele nos deu essa autoridade. Deus, ele deu, tá lá na palavra de Deus. Jesus disse aqui: todos aqueles que creem em mim farão coisas maiores do que eu fiz. Todos aqueles que creem em mim terão poder para curar enfermos, libertar cativos e expulsar demônios. Se beber bebida mortífera, nada lhe fará mal. Pisará na cabeça da serpente e do escorpião. Deus, ele deu poder àqueles que são discípulos de Jesus, como ele deu para Jesus, através de quem? Do Espírito Santo. Mas que entendamos que não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver comigo e com você. Deixa eu botar minha carinha aqui. Não tem nada a ver conosco. Tem a ver com ele. É ele. Tudo é dele. Por ele e para ele. Foi através dele que nós fomos resgatados. Foi através do sangue dele que nós fomos salvos. Através do espírito dele que nós temos poder. Através dele que nós fomos transformados. Então não tem nada a ver conosco. Então tudo aquilo que você fizer pro reino, lembre-se que é em nome de Jesus, para glorificar a Deus. Glórias sejam dadas a Deus. Eu lembro que uma vez, eu não sei se foi a primeira vez que eu preguei na igreja, mas foi uma das vezes que eu preguei. Eu saí do púlpito ali e eu lembro que uma pessoa fez assim para mim, assim, ó, né? Tipo, nossa, parabéns, olha só que pregação. Eu fiz assim para ele, assim, ó, não tem nada a ver comigo. Eu não conseguiria falar nada subindo num púlpito, não dá. Aqui eu tô falando com vocês, nada vem de mim. Nada vem de mim, não tem nada a ver comigo. Todas as palavras que vêm na minha boca, elas saem do coração de Deus e vêm para o meu coração. Eu anoto tudo e oro antes e me consagro a minha vida a Deus. É tudo Ele, não tem nada a ver comigo, nada a ver comigo, nada a ver comigo. Eu sou só um canal, eu sou só um instrumento. Então, que você possa entender isso também, nesse final de mensagem. Nada tem a ver com você ou comigo. É tudo dele. É tudo para ele, é tudo por ele. Jesus, ele no tempo que ele esteve aqui, ele apontou para Deus e ele glorificou a Deus. É isso que nós devemos fazer também. Então, terminando, Jesus ele não muda, ele sabe o seu pensamento, ele sabe o que você está pensando, ele sabe a intenção do seu coração. Segundo, ele perdoa o pecado, e se ele perdoou, está perdoado. Só que, como ele falou para a mulher adúltera, vai, não peques mais, vai, não peques mais, certo? Perdão de pecados é aquele que se arrepende, é para aquele que se arrepende e não comete novamente o pecado. E três, é tudo por ele. Não tem nada a ver conosco. É tudo através do nome dele e para a honra e glória dele. Amém? Beijo no seu coração. Fica com Deus. Deixa eu arrumar aqui. Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.